E aí eu disse para ele o seguinte, sem analisar o caso. Falei, olha, eu não analisei seu caso ainda, mas pensa comigo. Uma ação judicial só vai fazer sentido para você se nós conseguirmos uma liminar. Só que ele estava num estabelecimento comercial de manutenção do veículo, ele terminou a manutenção, ele deu ré e já saiu na rua, mas já saiu na mão certa. E estava vindo uma viatura. Que auto de infração rasurado, auto de infração não pode ter rasura. Lógico, para autos de infrações que sejam manuais, os eletrônicos não têm rasura. Então o auto de infração ele é nulo. Então você vai ter que recorrer para a Jari, se a Jari não anular esse documento, você vai ter que recorrer para o CETRAN e aí ele vai fazer o quê? Ele vai anular o auto de infração. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Trânsito em Pauta, podcast que traz assuntos relacionados a multas, suspensão da habilitação, cassação, acidente de trânsito, tudo que envolve aí direto ou indiretamente os órgãos de trânsito. E hoje eu vou trazer um assunto aqui que novamente foi muito solicitado por vocês em nossas redes sociais, que é a questão do uso do celular enquanto dirige, que tipo de multa que é, dá para pedir transferência ali, conversão de multa e advertência, suspende a habilitação de maneira automática, o que, que acontece com esse tipo de multa? E para esse nosso bate-papo de hoje, eu trouxe aqui meu amigo Davi Goldsweig. Boa noite, Davi, bom dia, boa tarde, depende de quem está assistindo aqui o horário. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, vamos lá. Vamos bater um papo aí sobre o uso do celular ao volante, meu amigo. Sim. Vamos lá. Você trouxe, eu sei que você separou algumas perguntas aí para a gente bater um papo, fica à vontade. Vamos lá. Isso aí, doutor José Luiz Rigamonte. A primeira pergunta é, o que diz a legislação sobre o uso do celular ao volante? Vamos lá. O Código de Trânsito, lá no artigo 252, ele prevê duas situações sobre essa questão do uso do cinto. Eu vou fazer uma divisão aqui antes de 2016 e depois de 2016. Antes de 2016, nós tínhamos dois enquadramentos, o 252 5 e o 6. O 5 é dirigir com apenas uma das mãos e o 6 era dirigir utilizando-se de telefone celular. Então, o enquadramento era numa dessas, se você estivesse segurando o celular, era por dirigir com apenas uma das mãos, se você estivesse falando ao celular ou alguma coisa próximo disso, você era enquadrado ali no dirigindo utilizando o aparelho celular. Só que em 2016 teve uma alteração no Código de Trânsito, principalmente nesse artigo, e foi incluído o parágrafo único, que ele estabelece que você estando dirigindo, segurando ou manuseando o telefone celular, ao invés de ser enquadrado no inciso 5, é enquadrado nesse parágrafo único do 252. E aí a gravidade ela foi alterada. Então hoje nós temos, para quem utiliza ali o telefone celular, nós temos uma infração gravíssima. Então antes não, hoje gravíssima até para, digamos, penalizar mais, desestimular o uso do celular ao volante. Então a gente tem sempre que fazer essa divisão, porque às vezes muitas pessoas acabam nos perguntando sobre essa questão, mas eu estava dirigindo com apenas uma das mãos, não seria o inciso 5? Não seria o inciso 6, porque eu estava utilizando o celular? Se estiver manuseando ou segurando o telefone, a gente enquadra ali no parágrafo único infração gravíssima. Então tem essa divisão. Após 2016, todo mundo que é flagrado dirigindo com telefone celular, ele é enquadrado aí no parágrafo único do 252 do CTB. Tá. E quais as penalidades para quem é pego dirigindo, utilizando o celular? Hoje são 7 pontos e infração gravíssima, R$ 293. 7 pontos na habilitação. Essa é a gravidade hoje para estar dirigindo, segurando ou manuseando o telefone. E é possível recorrer, no caso de ser autuado, utilizando o celular? O que a pessoa tem que analisar quando ela vai fazer um recurso, para qualquer tipo de multa, é a primeira coisa obter o auto de infração, a cópia do auto de infração. Porque nesse documento tem informações que nem sempre as notificações, quando a gente recebe em casa, elas possuem. Então a notificação é um informativo, dizendo para você que é proprietário que o seu veículo foi autuado por estar dirigindo, manuseando ou segurando o telefone celular. Que normalmente é uma infração em que você não é abordado no cometimento da infração. Pegando o auto de infração, a primeira coisa que tem que ser observada é o enquadramento, que tem diferença de segurando e de manuseando. Vou até tomar a liberdade aqui de passar os códigos. O 76331, que é segurando, e o 76332, que é manuseando. Esse é o código de enquadramento. Definido onde? Na portaria 354 de 2022,
da Secretaria Nacional de Trânsito. Então, essa portaria ela estabelece todos os códigos de enquadramento de todas as multas de trânsito. E para esse tipo de infração, de dirigindo, segurando ou manuseando, são esses códigos. Qual que é a importância de observar esses códigos? É que às vezes o agente ele anota o código de manuseando e lá embaixo no campo de observação ele coloca segurando. Ou seja, o enquadramento está equivocado, está errado. Esse é o primeiro ponto que tem que ser observado. E eu faço aqui eu dou um ênfase a esse assunto, porque eu já vi vários casos desse do enquadramento ser errado. Então a defesa, pouco importa se você cometeu uma infração ou não, a defesa ela vai se pautar justamente nessa questão. O enquadramento está errado, porque no campo observação está manuseando, o enquadramento está como segurando, ou vice-versa. E aí a base da defesa seria isso. Mas existem vários outros pontos que devem ser observados, e aí a portaria 354 da Senatran, ela ajuda nisso, porque ela estabelece quais são os campos de preenchimento obrigatório do auto de infração. E ali, analisando essa portaria com detalhes, se consegue identificar o que o agente anotou ou deixou de anotar, que pode ali ser objeto de questionamento no recurso e até invalidar o auto de infração. Mas o primeiro ponto é esse. Primeiro, verificar o código de enquadramento. Segundo, verificar no campo de observação quais foram as informações que o agente anotou e que, de repente, pode ali trazer um conflito com o enquadramento. Ele colocou algo no campo de observação que pode conflitar com o enquadramento. Então, basicamente, seria isso, num primeiro momento. Quais são as 3 fases para recurso? As fases são as seguintes: a defesa prévia ou defesa da autuação, recurso jari ou recurso em primeira instância, recurso CETRAN ou recurso em segunda instância. E aí, só para ficar claro para quem nos assiste, recebeu a primeira notificação, aquela que não tem instrução nenhuma para fazer o pagamento do boleto e tem ali instruções para fazer a indicação do condutor, defesa prévia. Passou essa fase e eu recebi a notificação que ela tem instruções para fazer o pagamento da multa, que a gente chama de notificação de penalidade. A gente está no recurso jari. E por último, a notificação de decisão, informando que o recurso anterior foi indeferido e abrindo prazo para o recurso CETRAN. Então são sempre 3 fases de defesa que a pessoa pode apresentar para qualquer tipo de multa, aliás, né? Não só para essa. E dentro desse contexto, quais são os principais argumentos utilizados nos recursos? Olha, aí a gente vai abrir um leque muito grande, porque aí sim, depende do tipo de infração e de qual que é a linha que vai se adotar como critério de defesa. Porque antes de mais nada, nós temos que analisar o auto de infração, que foi o que eu comentei agora. A partir da análise desse auto de infração, se estabelece digamos, uma tese preliminar, uma tese que vai dar início à primeira defesa. E não necessariamente significa que essa tese ela vai permanecer ao longo do processo como um todo. Porque eu vou apresentar os recursos eles são sempre apresentados dessa forma. Eu apresento o recurso para ter sucesso, mas se eu não vencer, o que eu vou utilizar como argumento na próxima fase? Então já tem que ter essa cartinha, digamos, na manga, essa estratégia já bem estabelecida. Porque eu posso apresentar a defesa e achar que eu vou vencer, mas vai muito do entendimento do julgador, dele analisar o recurso com propriedade, com qualidade técnica também, saber o que é que eu estou apontando no recurso, para ele entender e deferir o recurso ou não. Vamos imaginar pegar esse exemplo que eu passei para você, do enquadramento errado. Vamos pegar esse como exemplo. E o julgador, vou dar aqui uma coisa muito hipotética, ele desconhece a resolução 354. Isso não pode acontecer, ele tem que conhecer a resolução. Mas estou dando uma coisa bem hipotética. Então eu estou apresentando um recurso dizendo que o enquadramento está errado e o julgador não entende o que eu estou falando, porque ele não conhece a portaria, não vai atrás para saber o que é, eu vou perder o recurso. E a partir dessa ideia de que eu vou apresentar o recurso para vencer, mas se eu perder, eu já tenho que ter em mente o que eu vou fazer na próxima fase, eu já tenho ali uma argumentação a segunda argumentação para a próxima fase. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o julgamento, primeira coisa, cópia do julgamento para ver quais foram as alegações do julgador. Porque se eu aleguei que o enquadramento está errado e ele não explorou essa questão, ele não combateu essa argumentação, eu vou utilizar isso como tese no próximo recurso. Sim. Então, eu repito a alegação anterior e acrescento que o julgamento foi equivocado. E assim sucessivamente. Então, sempre pensando dessa forma. Estou apresentando o recurso para vencer,
Mas se eu perder, o que eu vou fazer na próxima fase? E nunca desistir, obviamente, né? Porque tem muita gente que desiste no meio do caminho. Ah, isso aqui ninguém vence, o jogador não leu minha defesa, mas ele para de recorrer. E as chances de recurso elas vão aumentando conforme o processo ele vai andando. Porque você vai absorvendo esses erros que vão acontecendo ao longo do processo para incrementar ainda mais sua defesa, né? Alicerçar melhor sua defesa, seu recurso para a próxima fase. Então, basicamente, é isso, é um assunto muito extenso, mas só para dar uma linha aqui de raciocínio, como é que a gente faz, como é que deve ser feito um recurso. Daí esses modelos de internet talvez não sejam a melhor solução, a melhor saída. Talvez não, porque modelo de internet, eu não vou dizer que eles não sirvam para nada. Porque pelo menos de esqueleto você aproveita que ele tem ali as informações obrigatórias que tem que ter no recurso. Mas será que aquele argumento ele se encaixa no seu caso? Por exemplo, você pega a questão do enquadramento errado. Aí você busca na internet e acha um modelo de cinto de segurança. E o cinto de segurança lá naquele modelo está dizendo que o vidro estava abaixado ou que tinha película e o agente não tinha como enxergar. Ou seja, você perdeu uma ótima defesa por um modelo na internet que não vai dar certo, que ele não se encaixa no caso. Então, trazendo esse exemplo, olha, meu carro tem película escura no veículo, não tinha como a gente enxergar que eu estava utilizando o celular ou estava sem cinto de segurança. Tinha, tanto é que ele fez a multa. Porque se ele não tivesse visto, ele não teria feito a autuação. Então ele viu. Então é uma alegação que não dá em nada. Então observa que, embora o modelo ele pode ser utilizado, você matou as suas chances de sucesso com um recurso que não vai dar certo. Porque é uma alegação, essa alegação de que o vidro tem película não dá certo. O jogador ele pensa da forma como que eu comentei aqui. Se o agente fez a autuação é porque ele enxergou que estava sem cinto, ele enxergou que estava utilizando o telefone do celular. Então não adianta dizer que era ali estava com película ou alguma Sim. coisa do gênero. Então o modelo de internet ele pode ser útil, mas tem que ver até que ponto aquela alegação que foi colocada ali, ela se adequa ao seu caso. E o agente público, ele precisa abordar o condutor do veículo para poder autuar ou não? Vamos lá. Toda infração de trânsito, ela tem alguns requisitos para que ela possa ser efetivada, possa ser elaborada ali pelo agente de trânsito. Algumas são de abordagem obrigatória e outras não. Onde que eu vejo isso? Na resolução 985 de 2022 do CONTRAN, ele aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Todo agente, ele tem que, quando ele vai preencher um auto de infração, ele tem que ter como base o manual e fichas. O que significa essas fichas? Toda infração de trânsito possui uma ficha. Como eu falei para você os enquadramentos agora do uso do celular, cada enquadramento desse tem uma ficha. Nessa ficha tem algumas informações, entre elas, se é possível a autuação com abordagem ou sem abordagem. Se é obrigatória a abordagem ou é possível sem abordagem. E ali, por exemplo, vou dar aqui a questão da recusa ao teste do etilômetro, do bafômetro. Essa não tem como, tem que ser por abordagem. Película refletiva. Não estou dizendo película, aquela película escura, estou dizendo aquela espelhada mesmo. Essa não precisa de abordagem, porque o policial ele vê ali a película e é espelhada, ele vai fazer a multa, vai preencher o auto de infração sem necessidade de abordagem. E tantas outras que existem aí. No caso do celular, é possível a autuação sem abordagem. Então a gente não precisa fazer a abordagem do veículo para caracterizar a infração. Basta que ele veja ali o condutor manuseando ou segurando o telefone celular para fazer a autuação. A multa pode ser cancelada por falta de provas ou imagens, de alguma forma? Olha, é um erro muito grande das pessoas acharem que ter, por exemplo, a multa de excesso de velocidade como parâmetro. A multa de excesso de velocidade tem a foto. Então algumas pessoas, aliás, acham que para qualquer infração tem que se ter algum tipo de prova de que estava cometendo, que aquele condutor estava cometendo. Para essa, não. Basta a palavra do agente. Então, qual que é a prova que se tem? A palavra do agente. Ah, mas como é que eu vou contestar porque eu não estava usando o celular, não estava manuseando, alguma coisa do gênero? O princípio base de qualquer recurso, ele é questões afetas à formalidade do processo. O que é a formalidade? Auto de infração. Então você vai primeiro analisar o auto de infração, questionar esse auto de infração com base técnica para depois questionar alguma coisa de mérito.
Então, não é para você não dizer que não estava utilizando. Então, você vai dizer isso no recurso. Olha, eu não estava manuseando, não estava segurando o telefone celular, mas o principal é o seguinte, o auto de infração ele contém esse erro. Porque se eu alegar apenas que eu não estava manuseando ou segurando o telefone celular, e o agente ele colocou no auto de infração que eu estava utilizando, fazendo aquela manobra, a palavra dele vence. Porque o agente ele tem fé pública, ela não é absoluta, ela é relativa, mas ela só pode ser questionada. Aliás, ela deve ser questionada principalmente por meio de documentos. Só eu dizendo no recurso que eu não cometi infração, infelizmente vai perder. Então tem que se apoiar em questões técnicas, principalmente questões afetas aí ao auto de infração, para atacar a formalidade, tentar analisar ali a formalidade, verificar se a notificação foi expedida dentro dos 30 dias, se o auto de infração tem todas as informações necessárias lá da resolução 354 da Senatran, da portaria, para conseguir embasar o seu recurso de maneira mais técnica e não simplesmente ficar falando, olha, não estava usando, estava segurando, não estava, porque a palavra do agente ela vai ter mais força. Na sua experiência, na sua militância no dia a dia, você tem algum caso, algum exemplo de algum recurso que obteve êxito com esse argumento de que havia falhas dentro do auto de infração? E é nesse caso mesmo do uso de telefone? Sim, a gente teve É. vários casos. É que eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de informação, porque às vezes eu falo alguma coisa que a pessoa Uhum, vai achar que se aplica para todos os casos. Lembra a questão do modelo? Ele é interessante, desde que ele se encaixe no seu caso específico. Então, se você não achar nenhum modelo na internet que fala do enquadramento errado, o que você vai utilizar como argumentação? Você não vai conseguir argumentar? Você vai argumentar com as suas palavras mesmo. uhum, Então, os recursos que nós conseguimos sucessos são recursos, por exemplo, que enquadramento errado, a rua não existe. Então, a gente teve caso, por exemplo, do agente colocar uma rua, só que ele cita uma rotatória. O veículo estava fazendo uso da rotatória, alguma coisa nesse sentido. Não me recordo agora em detalhes, mais ou menos isso. Só que quando nós fomos ver a rotatória, ela tem nome. E a rua que ele colocou não é uma rotatória, é uma rua reta. Então foi um recurso que foi apresentado ali demonstrando o seguinte: olha, a gente tem dúvidas de onde realmente aconteceu a infração. Perceba que eu não estou nem alegando aqui se estava usando ou não estava usando o telefone, porque isso pouco importa para o recurso. Mas essa análise detalhada do auto de infração, ela é primordial para que se consiga estabelecer os critérios e quais argumentos você vai utilizar como base de defesa. Então tem questão de dia errado, às vezes o agente coloca dia errado. Então, o condutor, o cliente, quando ele nos reportou, ele falou: olha, eu estive naquele local, mas não nesse dia, não no dia 10, eu estava no dia 9. E aí, o que a gente faz? A gente pede a escala do policial. Então, tem um método certo para pedir essa escala, a uhum. gente não pede a escala de todos os agentes de trânsito, até por questão de segurança eles não vão fornecer, mas eu peço a escala, por exemplo, dia 8, 9, 10 e 11, 4 dias. E aí vem a escala, esse dia ele trabalhou de tal a tal, de tal a tal, ele vem explicando ali. E ali eu consigo verificar se de repente aquele dia o agente estava de serviço. Muito comum às vezes quando na 0 hora. Então é 10 horas aliás, dia 10 às 23h59. E aí vira para meia-noite e 5, meia-noite e 10. Ele mantém a data errada. Então a gente pega casos desse, principalmente multas de recuso ao teste do bafômetro, que são fiscalizações que são feitas à noite. A gente pega alguns casos, não vou dizer muitos, mas alguns casos que por um deslize tem isso. E aí vai do quê? Vai do bate-papo com o cliente, entrevistar o cliente para tentar entender o que aconteceu e ele estabelecer até a dinâmica. Que nem um exemplo, olha, eu não estava lá no dia 10, eu passei por lá no dia 9. Realmente, dia 9 eu passei, dia 10 não. E a gente consegue, por meio de documentos que a própria administração nos fornece, comprovar que aquele agente não estava de serviço. A própria portaria, aliás, a própria resolução 985 do CONTRAN ela estabelece que o policial ou agente de trânsito não pode fazer multas estando de folga. Então, nesse exemplo, ele estava de serviço dia 10, mas não dia 9. Aliás, o contrário, né? A multa foi dia 10, ele passou lá dia 9. Então, no dia 9, ele não estava de serviço. E só para você ter uma ideia, é mais ou Uhum. menos isso. Mas tem que analisar caso a Caso caso. a É caso. um serviço, não, é um recurso muito personalizado. Cada recurso de multa ele tem que ser adequado àquele Uhum. caso, personalizado, para que a tese de defesa, a tese argumentativa, ela se encaixe ali exatamente no que está acontecendo. Entendi. Então, aí tem chance de sucesso, é o que eu falo sempre. Todo recurso tem chance de sucesso e chance de derrota. Você vai conduzi-lo para uma probabilidade maior de sucesso ou maior de derrota, dependendo da argumentação que você utiliza.
Então, tem casos que chega para nós no meio do caminho ou quase no final para apresentar o recurso CETRAN, que eu falo para o cliente, olha, toda a tese que tinha para ser apresentada aí no passado você não apresentou. Eu vou apresentar agora, mas as possibilidades de sucesso são menores do que de derrota. Então o cliente ele já tem ciência disso. Quando a gente pega o caso no começo, é melhor para nós trabalharmos, a gente consegue trabalhar o processo do início até o fim, dentro dessa perspectiva, e a probabilidade de sucesso ela sempre aumenta. Não é garantia de resultado positivo, Sim, sim. mas é a probabilidade de sucesso. Por isso é importante utilizar, né, da expertise de um profissional que conheça a área de atuação, dá mais segurança tanto para o cliente quanto para a Sim. possibilidade de êxito na demanda em si, né? Porque você pode pegar a seguinte situação: ah, mas essa multa ela vai me trazer 7 pontos, minha habilitação está zerada, não tenho pontos nenhum, não vou nem recorrer. Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas imagina uma pessoa que, por exemplo, estava com a habilitação suspensa, não estava dirigindo, alguém da família utilizou o veículo, Uhum. pai, irmão, marido, esposa utilizou o veículo, teve essa multa e a pessoa, por um lapso, esqueceu de fazer a indicação do condutor, ela vai ter habilitação cassada. Então não é um processo para, digamos, deixar para lá. Essa é Sim. uma coisa crucial, porque isso vai gerar lá na frente, vai gerar uma cassação da habilitação por 2 anos. Então tem todo um cenário aí. Às vezes eu sou muito de medir a situação do cliente para saber se vale a pena seguir com aquele recurso ou não. Às vezes a gente analisa um processo e vê que não tem erro nenhum. Então não tem erro nenhum, qual que é o recurso que eu vou adotar? Qual que é o critério que eu vou adotar? Protelar, a trabalhar o recurso para que demore o máximo possível. E tem técnicas para isso também, que a gente utiliza. Mas tem situações que eu pergunto para o cliente, como é que está a sua habilitação? Ah, eu tenho aqui 0 pontos, eu tenho 4 pontos, 3 pontos. Vai, com mais essa de 7 chega a 10. Mas essa de 3 daqui 2 meses já deu 1 ano. Você dirige muito? Não, não dirijo. Você percebe que esses 7 pontos, num primeiro momento, não vai causar tanto transtorno para o cliente. Se eu enxergo ali que tem um argumento crucial, que é esse do enquadramento, por exemplo, é fato que ele vai ser a tendência ali, a probabilidade de sucesso é muito maior do que de derrota. Se eu não vejo que tem uma coisa muito crucial, e dependendo da característica do cliente, da questão particular do cliente, eu só oriento. Falo, olha, não tem o que fazer, o recurso vai ser só protelatório, então não adianta, não vai trazer um benefício para você. Então é melhor nem recorrer. E a pessoa até entende isso. Então, cada caso é um caso. Tem que se avaliar com muito cuidado, porque, como eu te falei, às vezes a pessoa, a habilitação está tranquila e às vezes ela está ali, se essa pontuação seguir o caminho, ela vai ter habilitação cassada. E aí? Vai deixar o processo ir solto, sem qualquer defesa? Então tem que se utilizar ali um critério para isso. E tem casos que, infelizmente, não tem o que fazer. O auto de infração está perfeito, está muito bem elaborado, e aí a gente casa essa informação. Está muito bem elaborado, mas a pessoa está tranquila com a habilitação, então nem perde tempo com isso, nem recorre. O auto está muito bem elaborado, mas a pessoa está com uma cassação, pode vir uma cassação em decorrência dessa multa, vamos trabalhar o processo para, digamos ali, para quem gosta de futebol, cavar um pênalti. Cavar um pênalti. Vai que o julgamento ali é equivocado, vai que o julgamento ele é realizado por uma pessoa que a gente chama de incompetente, né? Ela não tem habilitação legal para aquele julgamento. Então tudo isso tem que ser avaliado. O recurso, os julgamentos estão assinados por quem ali deveria, né? Por aquela pessoa competente ou não. Então analisar um caso de cada vez para ver qual caminho tomar, qual caminho trilhar. Mas para essa pessoa que está num cenário crítico, é recorrer sem chance sem dúvida. E tentar, como eu te falei, na pior das hipóteses, tentar cavar um pênalti para de repente transformar aquele caso que era um caso perdido num caso que pode ter sucesso ali na demanda. E é caso a caso, para você utilizar uma estratégia que seja viável, né, para o Caso a seu caso. cliente. Às vezes o cliente chega e fala assim, ah, mas eu entrei com recurso, o meu colega teve um caso semelhante a esse e teve êxito. Mas espera aí, como é que foi esse caso? Nós, advogados, sabemos disso, que às vezes a gente entra com a mesma demanda com resultados Com diferentes, resultados diferentes. tanto no judicial como no administrativo. Sim. É o que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas me perguntam probabilidade de sucesso. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu posso falar para você o seguinte: olha, os últimos 10 casos que eu peguei desse assunto, eu venci 9 e perdi 1. E você vai falar, nossa, taxa de 90% de sucesso. Só que eu posso falar o contrário: olha, de cada 10 processos que eu toquei desse daí, 9 eu perdi, 1 eu venci. Aí você fala, não adianta nem recorrer. Mas tá, mas em qual. O seu caso específico ele vai se encaixar em qual grupo? Porque às vezes nós pegamos ali. Vamos pegar essa questão do celular, que é o tema de hoje.
O policial, ele gera, o agente de trânsito, ele gera 10 infrações em 10 carros diferentes, de maneira praticamente idêntica. Só que em um, ele errou, por exemplo, o endereço. Em outro, ele errou o enquadramento. O outro, de repente, ele fez uma rasura, que o auto de infração não pode ter rasura. Em um outro caso, você percebe que são 10 casos, mas esses 10 casos podem ser diferentes? Porque são teses argumentativas Sim, diferentes. sim. Então eu posso, por exemplo, no caso de rasura, alegar só isso. O auto de infração não pode ter rasura, principalmente placa. Né? Placa, datas, não pode ter rasura. É uma tese. Errou o enquadramento, errou o endereço. Então perceba que são teses diferentes que vão ser aplicadas com probabilidades diferentes de sucesso. Então nunca se deve falar que taxa de sucesso. Se você olhar rede social, site, por exemplo, eu não divulgo casos. Sim. Eu não coloco ali, olha, a taxa de sucesso do escritório é X, porque eu vou induzir o cliente a uma probabilidade que talvez não, o caso dele não se encaixe. Então é altamente temerário isso. Eu sempre falo para os clientes quando eles me perguntam que essa questão de probabilidade de sucesso é altamente temerário porque precisa ver em qual grupo que ele se encaixa. Eu só consigo encaixar o cliente dentro de um grupo ou outro lá na frente quando o processo se encerra. Olha, isso aqui tinha um erro de endereço, aí eu pego todos os casos que nós tivemos erros de endereço, e olha, de 10 casos que nós entramos com erro de endereço, nós vencemos 8, 7, 10, perdemos todos, aí sim a gente consegue encaixar. Mas antes disso, não. Parece meio difícil, né, para a pessoa Sim. entender, para o cliente entender isso, mas quando a gente explica de maneira tranquila, de maneira detalhada, ele para pensar, aí ele raciocina e fala, não, realmente faz sentido isso que você está falando, porque pode ter N diferenças. Tem casos, por exemplo, que a gente apresenta a defesa prévia, esse processo, a gente manda esse processo por correio, esse processo chega no órgão de trânsito, ao invés dele ser enquadrado, ser cadastrado, aliás, como defesa prévia, ele é cadastrado como recurso de jari, pula uma fase. Cerceamento de defesa puro. Mas e os outros 9 casos aconteceram isso? Não, não aconteceu. Então é altamente temerário dizer percentual de sucesso por conta disso, né? Dessas diferenças que podem ter entre cada um dos recursos em cada um dos processos. Ok. A utilização do fone de ouvido constitui uma infração? Fone de ouvido, ela tem um enquadramento próprio que vai lá no inciso 6 do artigo 252. Não é o parágrafo único, porque o parágrafo único ele é específico. Segurar ou manusear. Manusear. É específico nisso. Mas eu estou com fone de ouvido. E aí eu sou enquadrado no 6, que é ou conectado ao telefone celular ou aparelhagem sonora, qualquer um dos dois. Então eu estou com fone de ouvido, mas falando com o Bluetooth ali do veículo, que hoje tem muito disso. Eu estou incorrendo no inciso 6 do 252. Posso estar incorrendo no inciso 6, que é dirigir com fone de ouvido conectado ao aparelho celular ou ao multimídia ou aparelhagem sonora do veículo. É, Estas situações, elas se aplicam, elas se estendem também para o motociclista? Quando ele utiliza o telefone celular junto ao Mesma capacete, coisa. quando ele utiliza aqui no smartphone, ele está conduzindo a motocicleta dele para se localizar e tentando achar a residência onde ele tem que entregar a É. encomenda. Como é que Aí, funciona? vamos lá, são duas questões diferentes. Uma é com O fone, o fone de o ouvido, o aparelho. aparelho entre o capacete e a e- boca aqui para falar. Isso. Ele está enquadrado no 252, inciso 6, que é dirigir utilizando o telefone celular. A Ok. gente tem que fazer uma divisão aqui entre utilizar o telefone celular, manusear e segurar. São 3 institutos diferentes. Se ele estiver, por exemplo, parado no semáforo ou em trânsito, melhor ainda, em trânsito e procurando a rota ali no celular, ele está manuseando. Se ele estiver dirigindo ali com uma das mãos e com a outra, dirigindo com uma mão e segurando com a outra, ele está segurando o telefone, o aparelho celular. Sim. Inclusive, né, hoje é muito comum nós utilizarmos o aparelho celular como GPS. Você vai utilizar o seu carro, a primeira coisa que você faz, entra no carro, coloca o GPS, principalmente para quem está em grandes centros, a gente utiliza o aparelho como celular. Se ele está fixo no painel, fixo ali no guidão da moto, sem interferência, eu já coloquei o meu destino parado, estacionado, coloquei o meu destino, não mexo mais nele. Ele está como na função GPS, não estou manuseando, não estou segurando, não estou utilizando o telefone celular como a função primordial dele, que era Conversar. realmente conversar. Ele está sendo utilizado ali como uma função GPS, que hoje muitos carros possuem essa função
no próprio veículo, e no painel do veículo tem essa função. Sim. Nessa condição, não tem nada de errado. Tá tudo certo, pode ser utilizado dessa forma. O que não pode é o quê? Manuseando, ou segurando, ou utilizando ele como um telefone. Isso daí é proibido. E aí, dependendo do caso, vai se encaixar no parágrafo único, manuseando ou segurando, ou no inciso 6, que é ali utilizando o telefone celular. E segurar o celular, mas não usá-lo, caracteriza infração? Caracteriza 252, porque ele tem dois enquadramentos: segurar ou manusear. Então, estou apenas segurando, não estou fazendo nada com o telefone. Enquadramento 252, parágrafo único. Porque o princípio é que eu esteja com as duas mãos ao O volante. princípio é as duas mãos. E com a atenção totalmente. Porque, fazendo um paralelo com a música, a gente coloca a música, a gente pode cantar, a gente pode fazer qualquer coisa, mas estamos olhando ali para o trânsito. No caso de segurando o telefone, eu estou dirigindo com apenas uma das mãos. E lógico, eu utilizo uma das mãos para mudar a marcha, sim, mas eu mudo a marcha e já volto de novo com as duas mãos no volante. Então eu vou estar com o telefone, né? Estarei ali com o telefone, segurando o telefone por um tempo, que sabe-se lá quanto, dirigindo com apenas uma das mãos. E se eu estiver manuseando, pior ainda, né? E Aí ele pode não, cair da sua mão e pode você tenta cair, pode ter todo um pegar. transtorno. Quando nós estamos dirigindo, temos que ter a máxima atenção possível para evitar qualquer tipo de distração. E o celular ele acaba sendo uma distração realmente tenebrosa, né? Existem vários estudos a respeito disso, em causas de acidente e por aí vai. Mas o GPS no celular eu posso usar. Desde que ele esteja lá no painel. Grudadinho no painel lá, sem interferência. Então, repetindo a questão do GPS. Parei o veículo, estacionei o veículo, parei, coloquei ali o trajeto no GPS e dei início na marcha e não mexo mais no celular. Não mexo mais. Ah, mas eu estou parado no semáforo, posso mexer? Não, não pode. É atenção completa no trânsito, nem parado no semáforo. Você ia fazer essa pergunta, né? Já matei já. Bom, e no caso, sofri a infração e se eu for, tiver uma reincidência, agrava a pena ou isso não agrava a Não, pena? não tem agravamento de pena. A única questão que tem que tomar cuidado é que com a relação à pontuação da habilitação. Porque a pontuação, nós temos um limite hoje de 19, 29 e 39. Então, somou 20 pontos, instaura o processo, somou 30, instaura, somou 40, instaura. Quando que eu sei quando me encaixo dentro de um grupo ou outro? Quando eu não tenho nenhuma infração gravíssima, o meu limite é 39 pontos. Então, eu posso ter 38, 39, tá tudo tranquilo. Hum, Se eu tiver uma infração gravíssima, esse limite cai para 29. Já temos um problema. Se eu tiver duas infrações gravíssimas, aí o limite cai para hum. 19. Duas já são 14. Mais uma ou duas ali, dependendo da gravidade, minha habilitação já vai instaurar o processo para suspendê-la. Então, não existe ali uma gravidade adicional por ser reincidente, é a única questão. Para essa multa, não. Para outras, tem algumas multas sim, mas para essa não. Mas eu posso ter problemas com relação à pontuação, principalmente nessa questão da somatória dos pontos, nessa divisão que eu comentei contigo agora. E neste caso, o que é necessário constar no auto de infração? Bom, são várias informações, mas principalmente as questões do veículo, placa, marca e espécie. Precisa de cor? Não. Precisa de modelo? Também não. Ah, meu auto de infração, eu peguei a cópia do auto de infração, ele não tem um modelo. Não tem problema, não precisa do modelo. São só essas três informações. Se teve abordagem, nome da pessoa, número da CNH, caso ela tenha habilitação. Se não tiver, número do CPF. Endereço completo com nome do logradouro. O numeral ele não é tão importante assim para esse tipo de infração, porque não é o numeral ele não é um característico da infração, diferente, por exemplo, do estacionamento local proibido. Tem trechos de uma rua que é permitido e em outros não. Então, o numeral ele é substancial para isso. O município da infração, isso para multas em cidades, em rodovias não precisa do município. Data, hora, enquadramento e, quando necessário, o agente que vai determinar isso, preenchimento do campo de observação do auto de infração e lá no finalzinho, assinatura do agente, quando o auto de infração ele é manual, se for o eletrônico não precisa, e o número de identificação do agente. Então, são essas informações que são necessárias no auto de infração, de maneira bem resumida. O importante é dar uma olhada lá na portaria 354 de 2022 da Senatran, que lá ele vem muito mais explicado quais são os campos de preenchimento obrigatório, quais não são. Então, tem diferença ali, como eu falei, município, quando é rodovia, não precisa ter o nome do município. Então, essas informações tem lá na portaria 354. E esta multa da utilização correta e inadequada do telefone celular
pode gerar suspensão da CNH? Não, sozinha não. É o que a gente chama de multas autossuspensivas. Então, a multa de recurso ao teste do bafômetro, teste positivo, excesso de velocidade acima de 50%, forçar a passagem, né, em ultrapassagens, essas geram a suspensão que a gente chama de autossuspensivas. Então, uma única infração já dá ensejo à instauração do processo de suspensão, mas essa não, essa só acumula pontos na habilitação. Como funciona a indicação de condutor nesse tipo de infração? Bom, esse tipo de infração permite a indicação de condutor, porque não teve abordagem, e é uma infração de responsabilidade do condutor. Então é permitido aí, nesse caso, a indicação do condutor. Existem, cada órgão de trânsito, ele estabelece um critério diferente para essa indicação. Eu vou passar aqui os três, e ali a pessoa tem que verificar no órgão de trânsito qual que ele disponibiliza. Nós temos o presencial, que vai lá no balcão, faz a entrega do recurso. Temos o correio, e por último, nós temos a indicação feita por online. E aí precisa verificar como que o órgão de trânsito, aquele órgão de trânsito que fez ali a autuação, que fez a multa, qual o critério que ele utiliza para fazer a indicação do condutor. Hoje a maioria é por meio de online. Então você sobe todos os arquivos online, o requerimento assinado e faz online. A maioria hoje é assim, mas dependendo do órgão, dependendo da cidade onde foi a infração, pode ser que ele permita ou ele exija fazer a indicação de maneira presencial ou por correio, ou ainda por correio. Então tem que ver ali qual que é a condição que o órgão de trânsito disponibiliza. É possível transformar essa penalidade em advertência? Essa não. O artigo 267 do CTB, ele estabelece que infrações leves ou médias permitem a conversão. Essa multa é gravíssima. Gravíssimo. Então, não tem como fazer conversão, pode fazer indicação do condutor, mas não permite a conversão da multa em advertência. E é uma questão, uma dúvida que as pessoas têm, né? Justamente isso. Ah, mas eu não tenho nenhuma multa nos últimos 12 meses. Então, eu não posso fazer o pedido de conversão? Não, porque ela é gravíssima. A conversão só é permitida para as multas leves e médias, e desde que você não tenha nenhuma multa nos últimos 12 meses. Aí você pode pedir a conversão. Quando que eu peço a conversão? Existe um momento correto para isso. É lá atrás, quando você recebe a defesa, a notificação de autuação. É aquela notificação que vem sem instruções para fazer o pagamento da multa. Ela vem com instruções para você fazer a indicação do condutor caso você queira. É nesse momento que você faz. Ah, mas eu não posso fazer depois? Até pode, mas você vai. Como é que eu vou te explicar? Você vai ter outros requisitos para fazer o pedido. Então, quando você faz o pedido lá na defesa prévia, é muito mais prático para a autoridade de trânsito já aplicar a advertência, ao invés de aplicar a penalidade. Se ela não faz isso na defesa da autuação, a autoridade de trânsito ela aplicou a penalidade. Então, a multa já existe, a multa já está vinculada no veículo. Qual que é o entendimento? Eu vou trazer o entendimento agora de São Paulo. O Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, ele tem entendido que se a autoridade de trânsito não aplica a advertência lá na origem, então o auto de infração ele é nulo. Então você vai ter que recorrer para a Jari, se a Jari não anular esse documento, você vai ter que recorrer para o CETRAN e aí ele vai fazer o quê? Ele vai anular o auto de infração. Porque o 267 ele teve uma alteração que antigamente era a conversão poderá ser aplicada. Hoje a conversão deve ser aplicada quando a multa é leve ou média, desde que não tenha multa nos últimos 12 meses. Então, ela deve ser aplicada. Se existe essa obrigação para a autoridade de trânsito, ele não aplica essa conversão, então o CETRAN de São Paulo ele entende que o auto de infração anula, ele está anulando o auto de infração. Ou seja, você volta à origem sem qualquer penalidade na sua habilitação. Então, você fica ali ileso, né, digamos assim. Você fica sem qualquer tipo de penalidade e pode pedir de novo a conversão para outra multa na sequência, se necessário, né? Caso você tenha outra multa. Mas para essa multa não cabe a conversão. Não cabe a conversão. Entendi. Como saber se fui autuado por essa infração? Bom, primeiro você vai receber uma notificação indicando que o seu veículo infringiu uma infração de trânsito. Ela é encaminhada pelo órgão de trânsito, ou física, ou pelo sistema de notificação eletrônica. Então, se você aderiu ao SNE, Sistema de Notificação Eletrônica, você recebe de maneira digital pelo aplicativo da carteira digital. Recebi a notificação, isso vale para qualquer multa. Recebi a notificação, primeiro, qual foi a infração que eu cometi? Nesse nosso exemplo, vai estar lá, 252, parágrafo único, manuseando ou segurando o aparelho telefone celular. Identifiquei uma das duas.
E ali eu já consigo identificar na notificação onde foi, que dia, qual veículo, que às vezes eu tenho mais de um veículo, eu consigo identificar tudo isso na notificação. Próximo passo, pedir a cópia do auto de infração junto ao órgão de trânsito, porque isso não é fornecido ali junto com a notificação. Alguns fornecem de maneira digital, outros presencialmente. Então, Detran online, CT de São Paulo online, DR de São Paulo online, PRF online. A maioria dos órgãos hoje disponibiliza, mas às vezes você vai num local, numa cidadezinha aí muito no interior, que ainda não está tão tecnológica, você vai ter que pedir a cópia de maneira presencial ou correio. O que eu tenho feito aí para situações que às vezes acontecem em que o órgão de trânsito não disponibiliza o auto de infração de maneira eletrônica? E normalmente eu ligo primeiro, principalmente em cidades longes, né, mais remotas. Olha, eu estive na sua cidade na data X, eu sou de São Paulo, não tenho como retornar até aí, e eu preciso da cópia do auto de infração. Você consegue me fornecer qual o caminho para me pedir a cópia? Você tem que vir aqui, não consigo. Posso mandar por e-mail, requerimento, alguma coisa nesse sentido? Normalmente eles cedem, eles fazem esse tipo de atendimento, que eles entendem realmente que é difícil para a pessoa de outro estado, de outra localidade, pedir a cópia do auto de infração. Muito comum isso aí para veículo dublê, em que o veículo ele está localizado, por exemplo, em São Paulo e está rodando em Goiás, Mato Grosso, Bahia. Como é que você vai deslocar daqui para pedir uma cópia do auto de infração lá? Para instruir o processo de dublê que está rolando aqui em São Paulo, né? Que foi instaurado aqui em São Paulo. Sim. Então você. Vários casos a gente teve que fazer isso e o método que a gente utilizou foi esse. Primeiro, o site não estava disponível, aí entramos em contato por telefone, aí e-mail, aí eles disponibilizaram ali outros caminhos para isso, né? Mas sempre que receber a notificação, você vai verificar ali qual foi a infração que foi gerada naquele caso e você vai poder, a partir das informações da notificação, ir atrás das demais informações para poder se defender Se desse caso. defender. Posso contestar se a abordagem foi em local sem sinalização? Olha, para essa multa não existe sinalização. Então, não existe uma obrigação de ter uma sinalização proibido utilizar celular. Às vezes a pessoa, eu já vi cliente falando isso, doutor, mas não tinha nenhuma placa dizendo que eu não podia utilizar o telefone celular. Algumas infrações, algumas não, a maioria das infrações não exigem que você tenha, que o órgão de trânsito ele instale placas. Imagina ele instala placa para qualquer tipo de infração. Olha, você não pode beber e dirigir uma placa. E a cada esquina teria que ter uma. Você não pode dirigir usando o celular. Você tem que dirigir utilizando o cinto de segurança. Então não tem nexo, a gente Uhum. iria poluir a cidade de uma maneira que teria a placa a cada 10 centímetros, 20 centímetros, teria uma placa, seria impossível fazer a leitura disso. Então não existe sinalização, não existe necessidade de sinalização para esse tipo de infração. Inclusive, doutor, eu fui autuado Aí, nessa situação. exemplo prático. Exemplo prático. Eu comprei um veículo e não conhecia a avenida e procurando no GPS, no celular, Foi tentando xeretar me no celular, localizar, o radar eletrônico, né, constatou que eu estava conduzindo com uma das mãos tentando me localizar. aí, ó, Fui e a autuado. fiscalização é feita por vídeo monitoramento. Vídeo Porque é monitoramento. uma coisa que as pessoas não se atentam a isso, que hoje muitas cidades disponibilizam a fiscalização de maneira eletrônica por vídeo monitoramento. Então, para isso aí tem que ter tem que ter placa informando. Então vai ter a placa lá via fiscalizada por vídeo monitoramento. E obviamente vai ter uma câmera ali te olhando. E hoje, como nós vivemos num mundo totalmente conectado, muito fácil verificar que você estava ali tentando se localizar pelo GPS e talvez até parado no semáforo, que você não ia ser louco de ficar dirigindo, mexendo, mas estava no Sim, semáforo e foi autuado. e o veículo não tinha um suporte, um local onde deixar o telefone celular e Aí acabei deixa no cometendo a banco, deixa infração. ali no console, aí tem que dar aquela olhadinha, né, para baixo para ver se. Para minha surpresa, Olha a falta de chegou atenção aí, né? a notificação em casa. Surpresa não, né? 252, parágrafo único. Isso, Só não foi precisa ver se era surpresa. manuseando ou segurando o telefone celular. É. Só a título de estatística comparativa, né? Eu tenho aqui alguns dados relevantes. Em 2023, segundo a PRF, mais de 25 mil infrações por uso de celular foram registradas nas rodovias federais. O uso de celular é a terceira maior causa de acidentes, atrás apenas do excesso de velocidade e da embriaguez ao volante. Né? Nos Estados Unidos, indicaram os dados aqui que em 2023 ocorreram 3.142 mortes devido à distração ao volante, sendo o uso do celular o principal fator.
E também nos Estados Unidos, 1 em cada 4 motoristas americanos admite usar o celular regularmente enquanto dirige. 1 em cada 4. Um em Então, cada quatro. 25% de quem dirige. Esses foram os que Os reconheceram, que fora reconhecem. aqueles que responderam É, manipulando ali a a, reportagem, a né? reportagem, né? Mas você sabe que são dados interessantes, porque eu não tenho números, mas eu tenho esses dados também, que a maior causa de acidente que nós temos hoje é a questão do excesso de velocidade. Segundo vem a questão da embriaguez e por último vem essa questão do celular. E quando você dirige na cidade, você vê isso, a quantidade de pessoas que utilizam o telefone celular, Sim, que eu calculo que esses dados aí, né, você comentou em cada 4, 1 seria 25%, isso. eu vou me atrever a dizer até que são mais se a gente considerar segurando, se Uhum. considerarmos manuseando ou falando no telefone celular, esse número ele acaba ultrapassando. Esses são os dados dos Estados Unidos, esses Sim, de um sim, em cada sim, quatro, né? No sim. Brasil, eu não obtive essa informação de Mas eu quantos. calculo que seja mais desde que as pessoas sejam honestas ali na informação Sim, na hora da reportagem. Então, é um risco você dirigindo, até hoje, vou trazer um exemplo que hoje um amigo aí, um despachante entrou em contato comigo que bateram no carro dele parado. Ele mandou a imagem para mim e você vê que o carro está vindo devagar, o carro bate e o carro que está vindo tomba. E a gente consegue ver na imagem, porque foi 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã, consegue ver na imagem a iluminação do celular. Então ele possivelmente estava mexendo no sim. telefone e o carro foi devagar para a esquerda, Uhum. acabou batendo no carro dele e esse carro tombou. Sem vítima, né? Ninguém se machucou ali, mas se percebe que o celular ele está envolvido em muitas causas de acidente. Talvez esse índice aqui para o Brasil ele seja maior do que esse ponderado lá nos Creio Estados que sim. Unidos, que tem vários critérios que devem ser analisados, né? Ver onde foi feita a pesquisa, se Uhum. foi num grande centro ou não. Mas nós aqui, principalmente em São Paulo, nós temos muito hábito de utilizar o telefone, principalmente para a função GPS. E nem Sim. sempre ele está no painel, você acabou trazendo o seu próprio exemplo disso, mas nem sempre ele está no painel. Porque se você observar a ficha, eu vou tomar a liberdade aqui de pegar a ficha, ela fala o seguinte, olha, na questão da dirigir veículo utilizando o celular. Então aqui a gente não está nem manuseando e nem segurando. Em que condição deve ser autuado ali aquele condutor? Condutor dirigindo o veículo utilizando esse telefone celular sem que esteja segurando ou manuseando, senão o enquadramento é outro, ainda que em mobilização temporária. O que significa isso? Semáforo. Parou no semáforo e está ali. Quando não autuar, então nessas condições o agente não vai fazer autuação. Quando utilizando o telefone celular com o veículo parado ou estacionado. Então não é parado no semáforo, é parado na guia na guia ali rebaixado, porque se ele estiver no semáforo, ele está numa imobilização temporária. Então, se ele está ali parado, que é aquilo que eu comentei contigo, Uhum. estacionou, coloquei ali o endereço que eu vou, e a partir dali eu saio. Somente nesse momento que eu saio, eu estou utilizando o veículo na função GPS. Então, quando não autuar. 2. Quando não autuar, condutor utilizando aplicativo de celular com finalidades análogas ao de sistema de posicionamento global, GPS, que é o que a gente vem comentando aqui. Então, nesse caso, não autua. Agora, vai fazer autuação, mas outro enquadramento. Então, eu estou falando aqui do dirigir veículo utilizando o telefone celular, 252, inciso 6, enquadramento 73662. Quando não autuar, condutor que dirige segurando o telefone celular, ainda que em mobilização temporária, semáforo, Sim. utilizar o enquadramento específico 76331, que é o 252, parágrafo único. Outra, condutor dirigindo o veículo manuseando o telefone celular, utilizar o enquadramento específico 76332, 252, parágrafo único. E o último, condutor dirigindo veículo utilizando-se fones nos ouvidos, que foi a pergunta que você fez, Sim. conectados à aparelhagem sonora, utilizar enquadramento específico 73661, que é o 252, inciso 6. Então, a própria ficha, né? Então, a questão do cuidado de você analisar aqui a, a resolução 985 de 2022, que ela traz as fichas, você analisar quando o condutor deve ser autuado e quando não deve, e qual que é o enquadramento específico para aquela infração que você cometeu. Por isso a importância de obter o auto de infração e confrontar o campo de observações com o enquadramento que o agente utilizou para ver se eles se encaixam e se não tem nenhuma incongruência ali, nenhum erro nessas anotações. Ok. Doutor José Luiz Rigamonti. Chegamos aqui Chegou ao fim? ao fim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação importante aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá, ó.
Vamos falar aqui do 252, inciso 5, que é dirigir veículo com apenas uma das mãos. Estou com a ficha em mãos. 73580 é o código de enquadramento. Quando autuar, as fichas, para quem nos assiste e não tem acesso à ficha, ela tem 4 colunas. Quando autuar, quando não autuar, definições e procedimentos e exemplos do campo de observações do AIT. Quando autuar, nesse exemplo, condutor dirigindo qualquer veículo com apenas uma das mãos, desde que não esteja segurando ou manuseando o telefone celular, porque aí o enquadramento seria lá do 252, parágrafo único. Quando não autuar, condutor dirigindo o veículo segurando o volante com apenas uma das mãos para fazer sinais regulamentadores de braço indicando manobra. Vou virar, vou estacionar, alguma coisa nesse sentido. E, obviamente, mudar a marcha ao acionar, mudar a marcha ou acionar equipamentos ou acessórios do veículo, que no caso, o rádio, alguma função que tem ali no veículo que precisa acionar, que seja ele por acessório, espelho retrovisor, alguma coisa nesse sentido. Condutor de motocicleta, enquadrar no 244, inciso 7. Condutor e dirigindo, utilizando veículo com fones de ouvido, é o 252, inciso 6, esse aqui é o inciso 5. Dirigindo, manuseando ou segurando o telefone celular, já comentamos. Condutor dirigindo o veículo com o braço para o lado de fora, ou apoiado, que é outro enquadramento, o 252, inciso 1. E condutor que dirige o veículo sem ambas as mãos, utilizar... Aí esse aqui é herói. A gente entra no 169, que é dirigir com falta de atenção. Tá sem dirigir ali, segurando o volante com ambas as mãos. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui relevante. Dirigindo, segurando o telefone celular, condutor que dirige segurando o telefone celular, ainda que em mobilização temporária. Isso aqui é o enquadramento 76331. E aí tem o que é imobilização temporária, tem aqui nas definições e procedimentos. Interrupção da marcha do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito, não se confundindo com estacionamento ou parada. E aí, estacionamento, você estaciona o veículo, lá na guia da sarjeta, né? E parado, a mesma coisa, você para o veículo. E a diferença de estacionar e de parar é que na parada é o tempo necessário para embarque ou desembarque, ou você está mexendo rápido ali no telefone, e o estacionamento é aquele tempo maior do que o embarque ou desembarque, e aí seria estacionado. Imobilização temporária, ele trouxe para a gente aqui a definição, eu vou repetir: interrupção de marcha do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito. Fluxo muito alto, principalmente para nós aqui da capital, que seria o congestionamento, ou ainda a questão do semáforo. Outro termo importante: segurar o telefone celular. Manter o aparelho na mão sem, contudo, manuseá-lo. Manusear o telefone celular. Interagir com qualquer das funções do aparelho por meio de tela ou de tecla. Utilizando-se de telefone celular. Utilizar o telefone celular sem, contudo, segurar ou manusear o aparelho. Por exemplo, apoiado entre a cabeça e o ombro, encaixado no capacete ou pendurado. Para fins de fiscalização, importante, para fins de fiscalização, tablets e smartphones são equiparados aos telefones celulares. Onde eu vi isso? Ficha da fiscalização do Código de Enquadramento 76331, que faz parte do Manual Brasileiro de Fiscalização, resolução 985 de 2022 do CONTRAN. Como é que eu faço para ter acesso a esse manual? Site do Conselho Nacional de Trânsito. É só digitar na internet resoluções do CONTRAN. Vão aparecer. Hoje tem mais de 1000 resoluções. Essa que nos interessa é a 985. E lá você vai ver que tem a resolução na íntegra, que ela aprova o manual. É uma folha só que tem a resolução, mas ela aprova o manual, que tem, se não me engano, acho que 40 páginas. E também dá ali todas as fichas de todas as infrações de trânsito. São vários enquadramentos, várias fichas ali. Ali você vai encontrar aquela ficha que te interessa. Então, o site do Conselho Nacional de Trânsito tem isso, ou da Secretaria Nacional de Trânsito. Uma das duas ali vai ter essas informações. Só digitar ali resoluções do CONTRAN. Maravilha, doutor Rigamonti. Dúvidas? Aqui, quais as suas recomendações finais para quem recebeu multa por infração no uso do celular? Uso do celular. Essa recomendação ela vai ser aplicada para qualquer multa. A gente está falando de celular, mas ela, em tese, ela vai para qualquer multa. O que eu recomendaria ali no primeiro momento? Primeira observação é obter a cópia
do auto de infração. Isso é imprescindível para se analisar corretamente o caso para qualquer infração. Então não se atenha, não tenha a notificação como base para você explorar ali aquela defesa, ter ali os argumentos que podem ser úteis para o seu caso. Ah, mas eu recebo a notificação eletrônica pelo sistema de notificação eletrônica, né? Eu recebo ali pela carteira digital e eu vou fazer a defesa por ali. Não é o melhor caminho. Então, obtenha a cópia do auto de infração. Estou com o auto de infração em mãos. O que eu faço agora? Portaria 354 de 2022 da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, que ela estabelece quais são os campos de preenchimento obrigatório e traz algumas informações adicionais sobre o auto de infração. Depois, Resolução 985 de 2022, que traz ali o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que ele traz várias regras sobre como que o agente deve fazer os procedimentos para preencher os autos de infração. E aí, obviamente, nesse manual também ter acesso ali à ficha para poder analisar, principalmente aquilo que eu venho comentando ao longo aqui desse nosso bate-papo de hoje, que é ver o enquadramento e confrontar esse enquadramento com as informações que constam no campo de observações. Ah, mas eu olhei aqui e não tem nenhum erro. Olha com atenção, olha o enquadramento, pega as fichas, verifica ali se tem alguma incongruência, alguma coisa que faz ali, que colide, que elas não estão alinhadas. E, obviamente, se for uma boa argumentação, você vai ter sucesso no recurso. Verificar no auto de infração o endereço, se o endereço existe. Como eu dei o exemplo aqui hoje, a multa foi numa via, numa rua, mas no campo de observação ele colocou o veículo, estava na rotatória, alguma coisa nesse sentido, e a rotatória tinha nome, então ele deveria ter colocado como nome do local da infração a própria rotatória, então ele não utilizou isso, a gente conseguiu vencer o recurso. Auto de infração rasurado. No próprio Manual Brasileiro de Fiscalização ele vai ter todas essas dicas, mas já resumindo aqui, auto de infração rasurado. O auto de infração não pode ter rasura. Lógico, para autos de infrações que sejam manuais, os eletrônicos não têm rasura. Então, num primeiro momento, seriam esses documentos, essas análises, e tomar muito cuidado com os prazos de defesa. Então, a defesa prévia vai ter um prazo, o recurso de ARI vai ter um prazo, recurso CETRAN vai ter outro prazo. Toma cuidado com esses prazos para não extrapolar e, de repente, perder fase de recurso, fase ali de defesa, por um lapso, por um erro, né? Não deixar para a última hora. Eu deixo meus recursos para a última hora, mas eu trabalho com isso. Então, a gente tem uma técnica, a gente tem uma planilha, a gente tem ali sistemas que fazem um controle de prazos, que eu sei que eu tenho que entrar com recurso, por exemplo, eu sei que eu tenho que entrar com recurso amanhã, tem recurso que eu já entrei na sexta-feira, e tem recurso que eu vou entrar só amanhã. Depende da estratégia que vai ser utilizada. Então, tudo isso tem que ser estabelecido no início do processo, lembrando sempre, apresentar defesa para vencer, mas contar que a derrota é uma possibilidade, e já tem que ter a cartinha na manga para poder saber o que vai ser alegado no próximo recurso. Então, de maneira resumida, isso aqui seria um podcast, mas de maneira resumida aqui, as considerações finais a respeito desse assunto. Provas materiais são importantes também, né? Para esse tipo de infração, se tiver sim, mas para esse tipo de infração é um pouco complicado de ter, a não ser que você consiga imagens da rua. Hoje tem muita câmera na rua, mas às vezes você recebe a notificação e você demora muito para ir atrás disso. Quando você vai, às vezes o local que está filmando ele não tem ali uma gravação de muito tempo, e às vezes é uma semana, às vezes é 15 dias, já passou o prazo. Seria interessante, mas para esse tipo de infração é um pouco mais difícil. Existem outras infrações mais técnicas, digamos assim, que essas provas elas são mais fáceis de serem obtidas. Mas para essa aí eu entendo que é até um pouco mais difícil. Mas sim, câmera se tiver de prédio, e principalmente vendo o agente. Eu tenho um caso que não é relativo ao uso do celular, que o cliente ele foi autuado por dirigir na contramão de direção. Só que ele estava num estabelecimento comercial de manutenção do veículo, ele terminou a manutenção, ele deu ré e já saiu na rua, mas já saiu na mão certa. E estava vindo uma viatura. E a viatura achou que ele tinha saído dessa rua aqui na contramão. Então dá para ver ele saindo, e dá para ver a viatura vindo e a viatura entrando na rua ali que serve ali para ele. Esse caso, por exemplo, a imagem foi primordial para comprovar que ele realmente não estava dirigindo na contramão. Então a gente nem analisou, lógico, a gente sempre analisa questões de formalidade do auto de infração, mas essa questão da imagem foi primordial. Mas aí como é que eu coloco a imagem dentro de um recurso?
Então foram colocadas imagens, fez prints, colocadas imagens, subiu o vídeo no Google Drive com link para o jogador, com QR Code e link para ele clicar se ele quiser, para ele poder analisar a imagem na íntegra, mas foram colocadas imagens ali dentro do recurso, para ele entender realmente o que estava acontecendo e ter ali vontade de assistir o vídeo. Porque às vezes, né, a gente tem que dar um... Não adianta eu dizer, olha, o veículo não estava, eu tenho essa imagem. Então foram colocados ali vários prints de imagens sequenciais, mostrando ele saindo na oficina, saindo, viatura vindo, ele cruzando com a viatura subindo, 4 ou 5 imagens, depois o vídeo completo, para que o jogador pudesse analisar ali, QR Code e o link para ele acessar no Google Drive. E procurar um profissional especializado sempre. Se necessário, né, analisando caso a caso, a questão particular da pessoa, se for necessário, a sugestão é contratar ali um profissional que seja especializado no assunto, porque são, digamos assim, você comentou sobre o modelo no meio do assunto aqui. O modelo pode ser interessante? Pode, desde que ele seja aplicável ao seu caso. Desde que a argumentação que esteja no recurso se encaixe no seu caso. Mas vamos pegar de novo o exemplo, e sendo aqui repetitivo, o enquadramento errado. Ele colocou o enquadramento no campo de observação, os dizeres se referem a outro enquadramento. Você vai achar modelo na internet desse jeito? Não vai achar. Não. Você vai conseguir identificar isso? Você assistiu esse bate-papo nosso hoje e sabe da necessidade de analisar a ficha ou não? Então, tudo isso daí, ele deve ser observado para entender até a questão pessoal da pessoa, se é interessante para ela seguir com esse recurso, se não é. Tem recurso que a gente nem vai para frente, não vai, porque não vai trazer benefício para a pessoa. Tem casos que... Chegou um caso recente para nós aí, o cliente entrou em contato e cassação da habilitação, 2 anos. E faltava 6 meses para ele terminar de cumprir. 6 meses. Então ele já tinha cumprido 1 ano e meio. E entrou em contato dizendo, olha, doutor, eu preciso entrar aqui com uma ação judicial, porque o processo, ele já sabia que não tinha o que fazer no administrativo, só uma ação judicial. E aí eu disse para ele o seguinte, sem analisar o caso. Falei, olha, eu não analisei seu caso ainda, mas pensa comigo. Uma ação judicial só vai fazer sentido para você se nós conseguirmos uma liminar. O que é liminar? Eu entro com a ação hoje, entre 2 a 10 dias, o juiz faz uma primeira análise no caso e me concede o desbloqueio da habilitação. Só vai fazer sentido para você se nós conseguirmos eliminar. Se nós não conseguimos eliminar, o processo pode demorar 2, 6 meses, 1 ano. O que vai acontecer? A ação judicial vai terminar, aliás, você vai terminar de cumprir a penalidade de cassação e a ação judicial não terminou ainda. Não vai fazer sentido para você. Aí ele comentou comigo, falou, doutor, deixa eu falar um negócio para você. Você já é o 5º advogado que eu estou ligando. Todos os outros ponderaram várias situações diferentes da sua, só que você foi o único que me colocou para pensar e realmente não faz sentido. E aí eu falei para ele de novo, mas deixa eu falar uma coisa, não analisei o seu caso. Eu estou analisando por fora. Se de repente eu analisar seu caso, pode ser que eu enxergue alguma coisa. Mas e se? E se a liminar não for concedida? Ele falou, não, doutor, não vale a pena. Não vale a pena, eu já vou desistir, eu vou cumprir 6 meses, não é tão necessário assim também. Termino de cumprir os 6 meses e faço a reabilitação e vida que segue. Fiz um amigo, porque ele percebeu que eu não estava ali tentando vender um produto para ele, vender um serviço, a intenção era realmente ajudar. E em decorrência dessa ajuda, ele me indicou 2 clientes depois que acabaram fechando. E hoje, a gente mantém contato até hoje, ele regularizou a habilitação, depois me avisou quando ele fez isso. Então, são situações que, de repente, para uma outra pessoa que mesmo esses 6 meses, faria muito sentido tentar uma ação judicial. Cada caso é um caso. Tem que se analisar com muito cuidado, com muita tranquilidade para ver o que pode ser aplicado ou não, dependendo de cada caso. Mas é isso. É isso aí. Meu querido, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço. É sempre uma maravilha participar desse programa de divulgação de conhecimento e estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco. Espero te ver aqui novamente, numa outra oportunidade, num assunto que de repente você não foi multado, né? Pegar um outro assunto qualquer aí. Maravilha? Maravilha. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Se esse vídeo serviu para você de alguma forma, se trouxe algum conhecimento para você, considere se inscrever, considere aí compartilhar esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que de repente tem uma multa e precisa de informações adicionais. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto ou qualquer outro, aqui embaixo nos comentários, deixa sua dúvida que eu terei enorme prazer em respondê-la. Se for um assunto relevante, prometo para você que eu trago aqui num podcast completo. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.